Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do JJ. O meu nome é José Miguel Cerdeira e vou ser o vosso moderador desta noite. Hoje vamos falar das presidenciais de 2021, do racismo no futebol, da situação do Moussa Marega e também da questão do aeroporto do Montijo. Mas antes, os nossos convidados. À minha direita, Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia de Lisboa da Juventude Socialista. E à minha esquerda, Cristiano Gaspar, presidente da Juventude Social Democrata do Fundão. Começamos desde já pelo tema das presidenciais. Parece que falta muito tempo, mas o facto é que as presidenciais vão se realizar em janeiro de 2021, é menos de um ano. Segundo a última sondagem divulgada no dia em que estamos a gravar este podcast, Marcelo Rebelo de Sousa reúne para já 58,5% das intenções de voto, André Ventura em segundo lugar com 9,3% e Ana Gomes, que ainda não se sabe se será candidata, com 8,8% das intenções de voto. Também Cristina Ferreira, que disse que pondera a candidatura, tem 2,4% das intenções de voto. Camacho, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, não fecha a porta a apoiar Marcelo, mas chuta para os órgãos internos a avaliação do mandato. Qual é a tua opinião sobre o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa até agora? Achas que o apoio do CDS estará condicionado ainda ao que falta do mandato, nomeadamente à posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a questão da eutanásia? Bem, boa noite a todos. Enfim, este é um assunto importante em que, naturalmente, com o distanciamento que ainda existe, compete e isso, daí essa invocação do presidente do CDS me parece razoável e ponderada. Há uma tramitação interna para auscultar a vontade do partido, em particular acho que é por via de Conselho Nacional, que tem de se pronunciar sobre o eventual apoio a algum dos candidatos que se perfila às presidenciais. No caso em concreto, já temos alguns nomes em cima da mesa. O mandato de Marcelo Rebelo de Sousa efetivamente ainda não terminou. Como disseste bem, há um ponto importante em relação aos projetos de lei que acabaram por ser aprovados na passada semana a respeito da despenalização e legalização da eutanásia, e esse será um tema sensível também para aquele que é o espaço do CDS-PP. Portanto, não me parece um tema indiferente também no que será esse ajuizar da vontade dos conselheiros nacionais do CDS. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta, sim, ainda está o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa ainda está em avaliação, não só por uma mera questão temporal do encerramento de um ciclo de 5 anos, mas também porque ainda há temas na agenda dos portugueses e do Estado que têm muito sentido e que merecem a nossa ponderação. Mas o mandato até agora tem sido satisfatório? Bem, o mandato, a minha apreciação é que temos tido aqui um mandato com alguns pontos positivos, de onde destacaria, por exemplo, o contacto de Marcelo Rebelo de Sousa com as comunidades portuguesas, com a diáspora portuguesa, com o contacto com o mundo lusófono. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem dado uma alma, esse sentido e esse espírito histórico de Portugal e dos Estados que são seus Estados-irmãos. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa nesse sentido tem procurado eficazmente esse combate e merece a minha nota positiva. Depois, de alguma maneira, também tem conseguido com alguma eficácia, embora também com exagero, uma proximidade entre as instituições políticas e a sociedade civil a massa crítica, o eleitorado base que sustenta as várias opções e legitima o Presidente da República. Nesse sentido, acho que tem sido eficaz. Depois, embora, como digo, perde-se um pouco em alguns exageros, em algum oportunismo político muito superficial, e acho que essa é que é a grande crítica de uma franja significativa do eleitorado de direita. Nos pontos críticos, Marcelo teve alguns momentos importantes, por exemplo, quando foi a questão associada aos incêndios. Eu acho que a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, quando faz uma nota e um comunicado público em relação à atuação do governo, acho que foi um momento decisivo em que Marcelo Rebelo de Sousa
agiu com sentido de Estado. Ainda assim, noutros momentos tem deixado um pouco a desejar, daí esse exercício de ponderação, que eu acho que está aqui um pouco, não diria no limite, mas numa balança muito equilibrada dos pratos que merece ter o seu término. Temos outros candidatos que já se apresentaram, não é? O Chega até acaba por ser o único partido até ao momento que apresentou uma candidatura por via do seu presidente. Já lançou o repto até para o CDS o apoiar. Eu não tenho fontes privilegiadas, mas eu diria que isso é um cenário, ao contrário, por exemplo, do que algumas figuras do partido já procuraram afirmar, é um cenário que não está na mente do atual presidente do CDS, nem da sua militância, a apoiar André Ventura. E Ana Gomes menos ainda, como deverão imaginar, e outro perfil de candidaturas que se tem sondado nos mídia não me parecem muito credíveis, mas não será o caso. Só dá nota que eu até achava que Ana Gomes até ficaria contente com uma candidatura de Ana Gomes, porque procuraria de alguma maneira esclarecer os espaços políticos e daria resposta a uma franja mais de esquerda, que eu de alguma forma não me sentiria tão confortável em ver num candidato a sua natureza e a sua origem política está mais associada ao PSD e, portanto, sentir-me até... Acho que poderia ser bom para suscitar de um debate que não fosse aqui uma aclamação quase a estilar Mário Soares na sua recandidatura e reeleição. Seria importante para alguns pontos do nosso Estado, até, por exemplo, como o caso dos fenómenos de transparência, de corrupção, que têm abalado muito o Estado português nos últimos tempos. Ana Gomes poderia dar uma resposta interessante, mas portanto vamos aguardar. Acho que ainda há tempo para perceber a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa e mediante isso o CDS fará o seu percurso, sendo que no limite o CDS também terá sempre quadros e figuras que poderá catapultar para uma projeção de umas eleições que são essencialmente eleições de nome de uma figura que se quer presidenciável. Menos partidárias. Duarte, pegando neste ponto de Ana Gomes, será natural que o PS tenha um candidato próprio, apesar de não se notar uma insatisfação particularmente gravosa com o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Ana Gomes pode ser essa possibilidade, tem tido já o apoio de algumas figuras menos alinhadas até do partido, alguma até que se desfiliou, Paulo Pedroso e Francisco Assis, ou pode ser demasiado controversa? Bom, antes de mais, boa noite, Cristiano, Francisco. É assim, eu acho que em termos do que é que representa a Ana Gomes para o Partido Socialista, uma coisa é facto, não é? O Partido Socialista ainda não apresentou candidato. Eu acho que a Ana Gomes, por um lado, vai ter o potencial de ser consensual tanto ao centro como à esquerda, não é? Que é até representativo do apoio de Paulo Pedroso e de Francisco Assis, e acho até que é possível ir buscar algum eleitorado de direita, não é? Acho que do ponto de vista do que é que acho que o Partido Socialista deve fazer, acho que o Partido Socialista deve apoiar Ana Gomes. Acho que o Partido Socialista não deve abdicar de ter um candidato para estas eleições. Acho que não deve abdicar de ter um agente na disputa de ideias, porque a verdade é que a presidencial é verdade, o Presidente não faz política, mas tem uma função constitucional extremamente importante. Tem uma função simbólica, tem uma função constitucional e traz assuntos à discussão, não é? E Ana Gomes acho que tem o potencial de trazer muito a questão da corrupção, que é uma grande maneira dela à discussão. Por outro lado, do ponto de vista humano, acho que é uma pessoa muito humana, com preocupações humanas, e eu digo isto porque, por exemplo, em relação àquilo que ela fez no Parlamento Europeu para a Palestina, vê-se que é uma pessoa muito preocupada com as questões humanitárias. E porquê que eu acho até importante esta questão da corrupção? Primeiro, porque é uma coisa que afasta muitas pessoas da política, e por outro, eu acho que ela dará sempre uma resposta muito diferente daquilo que daquilo que André Ventura fará. Porquê? Porque o que nós vimos em André Ventura é basicamente dizer, bem, estes políticos são todos, portanto é uma resposta simplificada ao problema, eles são corruptos, não é? E o problema de André Ventura aqui em relação a Ana Gomes na questão da corrupção é que se a corrupção fosse só os corruptos, era só prendê-los, não é? Não havia problema nenhum. O problema é que há questões sistémicas que geram esse problema, não é? Eu penso que Ana Gomes traz para o debate as questões sistémicas e estruturais. Por outro lado, levará um debate muito mais informado do que André Ventura, que manda os seus soundbites e no fundo faz um debate simplista e sobretudo demagógico. Agora aqui, tendo em conta assim um bocadinho os outros candidatos.
O que é que eu acho? Eu acho que a candidatura de Ventura é mais uma candidatura, não é? Um candidato a Loures, é o candidato ao Parlamento, agora é o candidato às presidenciais. Acho que, sobretudo, almeja haver mais espaço político e mais espaço mediático para as suas ideias, o que é uma pena para todos nós, não é? Pode mostrar que o Chega não tem outros quadros para apresentar eleições? É assim, o que eu acho é, o Chega, pelas tendências de voto, terá até mais deputados, não é? O problema é que estes deputados essencialmente dependem de André Ventura, não há nenhuma outra personagem de relevo. Nós falamos de André Ventura, depois falamos das ideias, esse é que é o problema, não é? Se eu sou André Ventura não haveria problema nenhum. Mas pronto, acho que o partido não tem quadros que salientem além de André Ventura, não é? Depois, por outro lado, temos Cristina Ferreira, não é? Acho que Cristina Ferreira ter tão baixo das sondagens é prova que o Estado português ainda não caiu na vergonha dos Estados Unidos ou da Itália, que elege estrelas pornográficas e palhaços para o Parlamento, não é? Cinciolina e o Achas que a Toto Cristina Rino. Ferreira se equipara a uma dessas personagens? Não, acho que a Cristina Ferreira é uma apresentadora de televisão. Acho que nunca ouvi. Não sei o que é que ela defende sobre a arquitetura constitucional, não sei o que é que ela defende sobre a moderação do poder moderador do presidente, não sei o que é que ela acha sobre as Forças Armadas. Eu não sei rigorosamente nada do que a Cristina Ferreira sabe. Sei que ela é apresentadora. Isso para mim não O poder chega. só está reservado alguém a uma certa elite Não, intelectual. o poder não está Deixa- reservado às elites. O poder poderás não responder está de fogo reservado às elites. O poder não está reservado, essa é que é a beleza da democracia. Agora, o que nós queremos em democracia é um certo crivo, não é? Que as pessoas pelo menos sabem o que é que elas defendem. Parece-me bom. Porque não está reservado é que ela se deve candidatar. Por eu não fazer ideia do que é que ela defende, é que nem eu tenho a certeza nem tu irá votar nela até saber. Bom, agora, e por fim, deixando aqui estes candidatos e falando de Marcelo, o que é que eu acho sobre Marcelo até agora? Eu concordo essencialmente com o que o Camacho disse. Eu acho que, do ponto de vista do seu poder constitucional, fez um bom exercício dele, aproximou as comunidades portuguesas e até teve uma boa relação com as instituições da República. Por outro lado, e em simultâneo, eu acho que o Marcelo, e esta será a crítica, é de algum modo um perigo para a República. Porquê que ele é um perigo para a República? Porque há a República e há a democracia, não é? E eu até costumo dizer que é assim, a República, a democracia sem República não dura, perverte-se, não é? E a República sem democracia não serve para nada. E portanto, estas duas tendências entre a democracia, o que é que as pessoas querem, e a República, que permanece o que as pessoas querem num sistema de checks and balances, não é? Um sistema constitucional, que é nestas tendências que Marcelo está. Porquê? Porque por um lado ele tem popularidade, no entanto, o sistema constitucional está feito para que as pessoas não tenham muita popularidade, não excessiva, não é? Que o poder não esteja concentrado na mão de poucos, o poder da popularidade, para que este poder material não combata com o poder formal. Nesse sentido, eu acho que Marcelo é de algum modo um poder porque tem muita popularidade. Por outro lado, acho que a questão dos afetos, novamente, até concordo com o que o Camacho disse, aproximam as pessoas das instituições. Por isso, em conclusão, acho que Ana Gomes será uma boa candidata do Partido Socialista. Espero que o Partido Socialista repita candidatos caso ela perca. Acho que poderá fazer um bom balance ao Marcelo e espero que haja uma segunda volta, claro. Muito bem. Cristiano, o PSD deve apoiar Marcelo Rebelo de Sousa e, por outro lado, se o apoiar, ou mesmo se não o apoiar, o que é que achas que vai acontecer? Será uma vitória fácil? E concordas já agora com esta ideia de que o Duarte explanou, de que a candidatura de Ana Gomes pode esvaziar um pouco o balão de ar dos motivos da luta contra a corrupção que é alardido por André Ventura? Boa noite a todos. Não esvazia nada, porque André Ventura não é o primeiro a tornar a corrupção como um grande mote para uma candidatura presidencial. Já nos últimos Sim, mas tempos, o acho que ponto, Paulo Moraes... só para esclarecer um bocadinho, porque o ponto que faz é que os outros partidos não falam, ou não falam tanto e de maneira com tanto protagonismo acerca da corrupção, e nesse sentido a candidatura de Ana Gomes seria completamente o contrário pela parte do PS. Sim, aliás, eu até olho para a pessoa Ana Gomes como uma pessoa até bastante independente e responsável, porque ela foi até das pessoas que têm sido mais incisivas nas críticas ao Partido Socialista, naquilo que toca aos seus feitos na parte má da corrupção, que é praticá-la, e na sua falta de feitos da outra parte, que é não procurar combatê-la. E nisso Ana Gomes tem sido até bastante imparcial, portanto é um bom prenúncio até para uma eventual figura presidencial que ela possa vir a ser. Eu acho que será natural que o PSD apoie uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que também é uma decisão que há de ser tomada nos órgãos próprios, é uma decisão que precisa de reflexão. Talvez há 2 anos eu diria que apontava para uma vitória mais folgada e fácil, e estrondosa e histórica de Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que se colocou por culpa própria numa posição um bocado complicada, que é
gerou muita expectativa no início, estava presente em todo o lado, dava uma opinião sobre tudo, corria o país de norte a sul, depois algum assessor lá lhe disse que também era uma postura um bocado complicada para ter e ele abrandou esse caminho. Portanto, agora as pessoas, cada problema que aparece e acham que Marcelo Rebelo de Sousa deva lá estar, quando ele não está, caem em cima. Isso é natural, um handicap muito grande que se virou contra ele e que vem da sua própria personalidade. Agora, acho que sim, ser o presidente dos afetos trouxe uma coisa diferente à presidência da República. O professor Cavaco era um bocadinho mais, até podemos dizer um bocadinho mais presidencial, não é? Mais morto, mais institucional, um bocadinho mais sim. Palavra boa, mais institucional, um bocadinho mais regrado, percebia qual é que era o espaço do governo e qual é que era o espaço da presidência da República, não tentava opinar demasiado, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa excede-se um bocadinho às vezes naquilo que é a sua intervenção. Gostaria era de realçar 2 ou 3 pontos muito importantes. Para além deste do Marcelo, ainda quanto a Ana Gomes, assustou um bocado, relativamente a Ana Gomes, assustou-me um bocado a sua postura, se calhar demasiado veemente e assertiva na defesa de Rui Pinto, quando ainda não temos os dados todos relativamente àquilo que foi a sua ação. Sabemos já que foi uma conduta criminosa, isso foi uma conduta criminosa, ainda que seja só por violação de correspondência privada e de propriedade privada, não deixa de ser uma conduta criminosa que, portanto, quebra a lei. E assusta-me uma pessoa que suporta quem quebra a lei a cada momento, que depois vá para o lugar máximo, que é o de garante da Constituição, da lei fundamental. Parece-me um handicap um bocado que lhe pode depois cair em cima conforme o que se vier a provar em relação a Rui Pinto. Depois gostaria de rebater uma ideia dita pelo Duarte relativamente à Cristina Ferreira. Eu acho genuinamente, faz-me lembrar uma intervenção da Inês Pedrosa depois do discurso do João Miguel Tavares nas comemorações do Dia de Portugal, exatamente, do 10 de junho, em que Inês Pedrosa estava escandalizada. Como é que poderia ser uma pessoa como o João Miguel Tavares, que nem sequer era um escritor, um poeta, uma pessoa com um nível intelectual um bocadinho mais elevado, e parece-nos que é um pensamento um bocadinho inerente a uma certa esquerda que pode cair o risco, ou melhor, corre o risco de cair num elitismo e numa certa burguesia, que é o de achar que o lugar da presidência da República não é acessível a todos os cidadãos. Como eu não disse isso, Cristiano. O que eu disse é que a Cristina Ferreira tem de mostrar as intenções e aquilo que defende. Tu não consegues aqui reproduzir uma única medida que ela defende. Ela não tem de mostrar nada. Não sei, ela não tem de mostrar nisso para se candidatar a presidente. Não tem de dizer o que é que defende. Não, tem de recolher as assinaturas necessárias e submeter-se a sufrágio popular. Não, depois, isso não deve ser critério para se candidatar. Agora, para as pessoas votarem, claro que é normal as pessoas querem saber o que é que tem. Deixa-me terminar o raciocínio. Eu acho que é melhor um candidato que apresenta as suas ideias quando se candidata do que um candidato que não as apresenta. Mas o candidato que as apresenta não é um candidato mais legítimo do que aquele que não as apresenta. Isso cabe às pessoas decidir. Porque eu também acho que há pessoas decidirem, sem dúvida. Não estamos a propor uma comissão de pré-seleção de candidatos presidenciais. Não acho que era isso que o Eduardo estivesse a propor. Acho que é um perigo e é uma coisa que é importante. Deixa-me terminar só o raciocínio. Deixa só o Cristiano terminar. Era mesmo só este ponto que eu queria clarificar, que é, eu acho genuinamente que não é preciso ter certas credenciais ou uma certa bagagem para uma pessoa se candidatar a um lugar público. Nunca ninguém disse isso. É a beleza da democracia e é a beleza das candidaturas a lugares públicos. Acho que é uma vergonha estás a dizer que eu disse isso, Cristiano. Eu não estou a dizer que tu disseste isso. Foste tu que disseste. Vamos deixar o Cristiano terminar. E ouvirem. E certamente terão esse trabalho. Por fim, gostaria só de me referir aqui quanto à questão do André Ventura. E para terminar também é um ponto importante e dizer que um bocadinho a ligação ao CDS, porque acho que não foi à toa que o André Ventura veio pedir o apoio ao CDS. Lembramos-nos que o CDS votou contra a Constituição de 76, portanto a priori apoiará o candidato que gostar menos da Constituição de 76, portanto poderá ser natural. A Constituição já não tem já não tem mesmo portanto sim, será um bocadinho natural que acaba a apoiar, embora defendamos uma revisão constitucional sem dúvida, que acaba mas faz o teu ponto, Cristiano, que acaba a apoiar André Ventura. Eu acho que a candidatura de André Ventura, mais uma vez, é legítima, não é por ser mais ou menos populista que não se pode candidatar. Acho que o resultado que está a ter já está a bater nos 10%, irá disputar uma segunda volta muito provavelmente com Marcelo Rebelo de Sousa, e parece-me que pode ser uma candidatura importante porque de alguma forma poderá obrigar os outros candidatos a irem para um debate que poderá ser-lhes menos confortável e também será capaz, ou melhor, será importante para as pessoas e para o eleitorado ver como é que são os candidatos fora da sua zona de conforto e que tipo de debate e de traquejo é que conseguem ter quanto a um candidato um bocadinho mais
mais polémico. E ainda quanto a André Ventura, deixa-me só rebater uma ideia que eu tenho, que já É a vem, última, por favor. já vem um bocadinho quase que em preparação para aquilo que é o ataque à sua candidatura presidencial, que é o facto de agora nas últimas declarações, no último debate que houve no Parlamento, André Ventura ter dito que se estava nas tintas para o que a Constituição dizia sobre a regionalização. Eu também me estou nas tintas para o que a Constituição diz sobre a regionalização, porque a Constituição não obriga à regionalização, permite a regionalização. São duas coisas muito diferentes e este era também o primeiro disclaimer que eu queria deixar. E segundo, o avançar de André Ventura traz também uma coisa importante, que é a possibilidade de termos um debate presidencial também um bocadinho em torno daquilo que deve ser ou daquilo que pode ser a Constituição e as reformas constitucionais que são necessárias, que é algo que não temos visto muito nas últimas presidenciais. Muito bem, passamos agora para um tema que trouxe polémica, embora não esteja completamente relacionado com o âmbito da discussão política. No jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto, alguns adeptos do Vitória de Guimarães insultaram e imitaram sons de macaco para provocar Moussa Marega, no qual este respondeu saindo do campo. Cristiano, há tarjas de apoio para Marega na parte da bancada do Futebol Clube do Porto, no último jogo, posterior a este. Diz-se que é difícil provar e punir estes casos. O Governo diz que a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto está a trabalhar. O que é que falta para o Estado fazer para lidar de maneira correta com estes casos? Ou seja, eu acho que estes casos são casos que devem merecer o nosso repúdio. Acho que isso é inquestionável. Agora, há uma grande diferença entre merecerem o nosso repúdio a nível pessoal, a nível moral, a nível da opção do Estado de chegar e dizer isto não deve acontecer, que é o papel do Estado, e também da liberdade de cada cidadão em dizer isto não deve ser feito e nós não o devemos fazer, que também estão na sua liberdade. O que me parece é que não podemos usar este tipo de acontecimentos para escalar coisas que não acontecem e que de alguma forma desconfiguram aquilo que é a ideia do nosso Portugal. Portugal sempre foi um país, como nós sabemos, multicultural, faz parte do nosso passado, é parte do nosso presente. Não acho, ou seria muito perigoso que em Portugal houvesse um racismo estrutural, quando já tivemos, não só em termos de figuras públicas nas mais variadas áreas, que eram de uma raça diferente ou de uma cor diferente, se quisermos simplificar a discussão, do que a caucasiana, e que não foi por isso que não mereceram a concordância, o carinho e uma recepção de braços abertos da parte do povo português. Acho que quanto ao Marega, acho que é uma coisa um bocado óbvia. Quem já esteve num estádio de futebol percebe para já o nível de emoção, não é? O nível de o quão quentes os ânimos estão, sobretudo quando são jogos um pouco mais complicados como aquele estava a ser em concreto. Acho que se o Marega fosse branco, ter-se arranjado outro insulto qualquer, outra forma de o machucar, agora estou a usar uma expressão do português do Brasil, de o magoar sem ser através da cor da sua pele. Achou certamente que o insultou, que era a forma mais incisiva de o atingir. Acabou por se verificar, tanto que o Marega até acabou por sair do campo. Acho que poderia ter havido um bocadinho mais de solidariedade da parte dos seus colegas de equipa, da parte dos colegas da equipa adversária, da parte até dos próprios árbitros. Agora, quanto àquilo que é o papel, ou aquilo que deve ser o papel do Estado em lidar com esta problemática, com esta temática, eu acho que é só continuar a apostar na consciencialização das diferentes gerações, continuar a mostrar aos nossos jovens que vão surgindo a cada geração, de que estes são os princípios basilares da humanidade, que somos todos diferentes, todos iguais. Mas passar daí e tentarmos ou começarmos a partir para, se calhar, que é uma vontade para iniciativas legislativas que de alguma forma subvertam aquilo que é uma luta justa, que é a luta contra o racismo, e a tornem numa divisão ainda maior do que a divisão que faz surgir a existência de eventuais casos esporádicos de racismo, é uma coisa à qual é preciso estarmos atentos. Depois, acho que, isto para concluir, é muito perigoso nós pegarmos em um ou dois casos que vão acontecendo e que são um bocadinho mais mediáticos e começar a ligá-los por pontos e a tentar dizer isto não está a acontecer por acaso, é porque há um racismo estrutural em Portugal. Não, há pessoas racistas em Portugal, infelizmente, há pessoas que praticam atos de racismo em Portugal, infelizmente. Agora, passar-se daí para a conclusão de que Portugal é um país racista ou um país estruturalmente racista é ofensivo, vai levar a um ódio crescente a ser destilado. Acho que, de alguma forma, tira razão
a quem aponta muitas vezes ou diz que nós não devemos dar atenção a pessoas ou personalidades como o André Ventura porque se aproveitam deste tipo de escândalos para ganhar vida, e estamos precisamente a estimulá-lo quando começamos a atingir o nosso país, as nossas tradições, as nossas raízes, e a tentar se calhar até entrar em alguns revisionismos históricos que acabam por vir por arrasto nestas discussões. De qualquer forma, a discussão não é simples, o ato deve ser condenado, acho que foi um ato que deve ser condenado, o Estado deve agir de alguma forma para fazer com que seja mais fácil identificar as pessoas que praticam estes atos. Agora, a partir daí não acho que haja muito que possa ser feito, a não ser lá está continuar a instruir a população, continuar a sensibilizar as novas gerações para chegarmos a um pleno de no racism no nosso país. Camacho, esta é uma matéria que é até um pouco cara, porque também já foste dirigente associativo desportivo. Enquadrando este caso no panorama geral da violência no desporto, por exemplo, das últimas medidas que têm sido feitas no caso do futebol, sabemos que há mais de 60 adeptos neste momento impedidos de entrar em recintos desportivos. O que é que falta fazer mais? Não é preciso fazer mais, como diz o Cristiano, é continuar na mesma rota. Como é que se podem resolver estes problemas? Tem a ver que também, a pergunta é também um pouco se isto tem a ver com o caso mais geral da violência no desporto ou é um fenómeno separado? É uma questão complexa, mas o que me parece desde logo é que não é realmente, e acompanho minimamente o Cristiano, que é, o fenómeno não se resolve, está visto com a criação de mais entidades, de uma intervenção na esfera pública na sua orgânica, porque vejamos, esta autoridade para a prevenção da violência no desporto e combate à violência no desporto foi criada em 2018, até acho que isso acabou por ser suscitado na ocasião pelos casos de Alcochete, e em articulação com o Instituto Português de Desporto e Juventude, o IPDJ, articulado com a Secretaria de Estado do Desporto, ganhou aqui, na altura também com um caso muito mediático, parecia que seriam resolver todos os cismas e problemas do desporto, em particular da violência associada, promovendo uma maior segurança. A criação deste organismo público, em rigor, não tem resolvido nada. Atenção, eu sou um apaixonado por futebol, detentor até de lugar cativo há mais de 12 anos no estádio de Alvalade. Infelizmente não tenho assistido a vitórias tão contagiantes quanto gostaria. Já vivi muitos jogos e eventos desportivos, não só de futebol, em vários lugares, peço desculpa, desde uma bancada mais central a uma bancada mais dita nos grupos organizados nas claques. E portanto eu sou adepto do jogo, sou adepto da festa, gosto mesmo, e gosto desta cultura de massas também que se envolve com o futebol, sobretudo com o que tem de bom. E o fenómeno do futebol, nesse sentido, podemos abrir uma discussão que acho que é razoável, que é se a cultura futebolística não vive um bocadinho à parte de tudo o resto, até nos seus excessos, e este caso do Marega pode ser uma evidência disso, porque não me parece que isto seja mais um episódio numa vaga de que Portugal, até como Isabel dos Santos agora veio dizer a propósito de outro tema, de que Portugal é um dos países mais racistas da Europa. Não me parece que seja esse o fenómeno, não há nada que o ateste. Infelizmente, este parece-me um cenário claramente de um episódio lamentável, racista, porque quer dizer, ninguém está a ofender a mãe do Marega ou fazer uma tarja de assédio à mulher, como é até hábito no futebol, e também podemos discutir se este tipo de injúrias são admissíveis, mas até ao dia de hoje isso em particular nunca afetou muito nenhum jogador, mas não foi um cântico, mas basicamente essa imitação que tu há pouco indicaste acaba por ser fundada numa identidade do atleta, do jogador, não é? E este não é, também é importante dizê-lo, isto não está. Já tivemos vários fenómenos mediáticos que me parecem não só exagerados como pouco fundamentados. Por exemplo, a blackface do Trudeau, isso o próprio veio pedir desculpa ridiculamente. Depois tivemos o caso da Liga Inglesa do Bernardo Silva com o Mandi,
e que eles são muito, partilham ali uma amizade grande e ele fez o Bernardo Silva partilhou a imagem do Conguito da marca de chocolate e disse que eram muito parecidos. Isso levantou grandes ondas, inclusive o jogador foi suspenso, não sei se 2, 3 jogos. Também não pareceu um caso de racismo, nem agora que estamos no Carnaval. Até se fala, há movimentos no Brasil que se insurgem, por exemplo, com disfarces idênticos à comunidade cigana, ou a quem se mascara de índio, ou então mascarado de mulher, que isso é uma ofensa a esse tipo de comunidades. Enfim, e extrapolou-se como se isto fosse uma ofensa a certas minorias, às mulheres. Quer dizer, esse combate, eu não alinho esse combate, não é de todo o paradigma. Aqui, efetivamente, houve uma situação problemática e onde é que eu quero chegar? Houve um epicentro em Guimarães que se alastrou a todo o país, também fruto do mediatismo do futebol, lá está. E o que me parece aqui é, surgiu este fenómeno. Será que alguma coisa vai mudar? É que tivemos o caso de Alcochete, que foi um caso, eu diria que até com um impacto real mais problemático numa instituição, na vida de muitas pessoas, e pelos vistos não mudou nada. O caso está a ser julgado e teremos de respeitar a tramitação desse processo. Mas nós, por exemplo, não vemos. Isto é uma particularidade do desporto. O desporto tende a ser muito autorregulado pelas suas instituições, pela Liga, pela Federação Portuguesa de Futebol. E estas dinâmicas não estão a funcionar. Por exemplo, no caso britânico, na Premier League, um adepto que seja identificado a insultar um jogador, em particular com questões mais raciais, é imediatamente identificado e é impedido de voltar a entrar nos estádios. Em Portugal já existe tecnologia de reconhecimento, até podemos pôr em causa a privacidade, mas há reconhecimento facial com câmaras televisivas, sem ser televisivas, existe essa captação de imagem. E até agora, não sei por que razão, ainda não vimos nada propriamente que justificasse, por exemplo, um processo disciplinar de acesso ao estádio do Vitória de Guimarães, que inclusive não é propriamente um clube que não tenha algum tipo de precedentes, tem precedentes na violência para o desporto. E portanto eu acho que o problema destes assuntos sempre é que há um grande alarido. Neste caso acho que os insultos excederam os limites mesmo do que é no campo do desporto e do futebol, mas não vejo uma resposta muito articulada. Marcelo Rebelo de Sousa veio a público manifestar-se solidário com o Marega, o primeiro-ministro António Costa idem, praticamente todos os partidos. Houve um fenómeno que até André Ventura viu-se obrigado a acompanhar, porque inicialmente faz um post no Facebook a dizer que não entra nesta onda, mas depois correu-lhe um bocadinho mal e até eliminou esse post no Facebook. Mas efetivamente, em matéria de políticas públicas e de prevenção para a violência e combate à violência no desporto, não mudou grande coisa. Eu não estou a dizer que tem de aparecer aqui uma lei nova, mas os organismos públicos e com competências para o desporto têm de ter uma atuação musculada perante casos desta gravidade. Muito bem. Duarte, como é que vês o caso? E, além do Estado, que atitude deveriam tomar, por exemplo, os clubes e outras entidades da sociedade civil? Pensas que poderiam ter um papel mais ativo nesta frente? Bom, o que é que eu... Já lá vou à resposta concreta. É assim, e indo aqui um bocadinho de encontro ao que o Camacho e o Cristiano disseram. É assim, se é aceitável e normal haver ofensas e injúrias no futebol, então ser aceitável é inaceitável, não é? Porque nós não podemos tolerar, mesmo que seja neste ambiente, porque tanto o Cristiano diz, bem, isto é um ambiente em que é dado, não é? Estas ofensas, em primeiro lugar, acho que isso é inaceitável. E depois, dentro dessas ofensas, escolherem o racismo, acho que é trigo limpo, que é racismo, não é? O Cristiano disse muito bem, não é? Das ofensas, todas escolheram esta, que é o que deixaram mais ofensivo. Ora bem, agora, não é por nós tolerarmos algo, não é? Que ele torna-se mais aceitável, não é? Acho que do ponto de vista de todos concordamos que ofender a mãe dos jogadores não é bom, não é? Até uma espécie de elitismo, dizer não, o povo é assim, pá, não, as pessoas não são todas ofensivas, não é? E portanto não é ok nós dizermos que são. Mas reconheces que há algum tipo de ofensas e insultos são mais ofensivos e mais graves do que outros? Claro, claro. Acho que há uns que são mais do que outros. E pior, tanto para a pessoa uns são mais do que outros, como para a sociedade uns são mais do que outros. E acho que este serem de ídolo racista foi muito mais ofensivo para a sociedade do que ofender a mãe dos jogadores. Mas ofensivo para a sociedade? Sim, no sentido em que a sociedade
custou-lhe mais a ofensa, não é? A sociedade reagiu mais a ele ter sido ofendido especificamente daquela maneira. Também pelo gesto e pela reação. E acho que há uma coisa que é, eu acho que o caso do Marega é um caso que, primeiro, não é pontual, não é? Não é pontual, e acho que convida a sociedade a pensar sobre o racismo. E quando a sociedade pensa sobre o que é o racismo, normalmente há sempre aquele debate que é: Portugal é um país ou não um país racista? Eu acho que isto é uma pergunta que não responde nada. Ou seja, o que é um país racista? Eu acho que isto só serve para pessoas como o Mamadou Ba, não é? Mamadou Ba, e serve ao André Ventura e serve ao Cristiano. Mas isto no final não diz absolutamente nada. Porquê? Porque só serve para os dois lados da questão atirarem achas sem querer resolver a questão. O que é que quer dizer Portugal é um país racista? Eu não sei se Portugal é um país racista porque eu nem consigo perceber esta pergunta. A pergunta acontece do ponto de vista das instituições ou acontece do ponto de vista da sociedade? Então, olha, eu vou tentar ver, não é? Do que é que... Vou tentar então dar um entendimento sobre isto, não é? Não, tendo alguma dificuldade em responder à pergunta. Do ponto de vista das instituições, parece-me que não. Parece-me que não há nenhum racismo institucional generalizado, não é? Até me parece que Portugal tem políticas antirracistas ativas. Do ponto de vista específico da polícia, já houveram bastantes casos da polícia, de racismo da polícia. Acho que cabe ao governo ter um report para saber se há ou não racismo nas forças de segurança. Porquê é que este report é particularmente importante? Porque nos permite saber se são só algumas bad apples, como disse o Cristiano, ou se pelo contrário é um problema sistémico. Nós precisamos de saber isso. Afinal é uma questão importante. Não, é fundamental perceber agora o que é a polícia. Dizer que Portugal é uma questão racista é um chapéu que mandas para as pessoas não dizendo nada. Mas é preciso é preciso ver individualmente os pontos, não é? E do ponto de vista da polícia, sim, deve haver. Até houve um caso do Conselho da Europa que disse que estava uma extrema-direita infiltrada na PSP. Mas infiltrada na PSP como está infiltrada em todo o lado. Não, mas particularmente na PSP. Cristiano, nós sabemos muito bem que gostas da extrema-direita. Não precisas estar constantemente a defendê-lo. Não, as forças de segurança, claro, tem que estar constantemente a defender as forças de segurança. Evidentemente é o lado que eu escolho estar. Tu não defendes as forças de segurança, tu defendes o lado de André Ventura e tu não queres saber se há extrema-direita porque tu és extrema-direita. Isso é evidente, não é? Agora, e é assim, eu estou a dizer que acho que é evidente, as posições do Cristiano são evidentes. Não faz um cordão sanitário, conversas com... Acho que temos de chamar os bois pelos nomes, não é? Pronto, houve esse relatório do Conselho da Europa a dizer que estão lá a extrema-direita infiltrada. Estando lá a extrema-direita, acho que é preocupante. Acho que o governo deve fazer relatórios sobre isso. Agora, em termos da sociedade e do povo português, não é? Eu não sei se aquilo que o Cristiano diz, Portugal multicultural racista ou não, eu honestamente não sei. Não sei como é que era antes. Já ouvi os historiadores a dizerem de um lado, a dizerem do outro. Também até agora não encontrei nenhum estudo que me dissesse que Portugal era maioritariamente racista. O que me leva a concluir, por maioria de razão, que eu não sei. Mas dito isto, acho que é inegável que em Portugal existem grupos racistas e acho que o preconceito está à vista, não é? Por exemplo, o facto das pessoas porem sapos à porta das lojas, sabendo nós que isso é contra os ciganos, as pessoas porem sapos só prova duas coisas: ou que nós temos um fetiche social com sapos à porta da loja, ou que as pessoas têm de facto não querem ciganos na loja. Mas conclui, olha, Eduardo, que foram aos restaurantes dos meus pais que cavacaram tudo. Há mais ação. Portanto, tu achas que faz sentido pôr lá sapos? Não estou a dizer isso. Mas só quiseste dizer que houve um grupo de ciganos que... Muito bem. Eduardo, faz sentido haver mais alguma ação da parte do Estado? Não. Já lá vou. Não temos tempo. Tens 30 segundos para terminar, porque temos que passar para outro tema. Então pronto, eu vou demorar um minuto a dizer. Pronto, então assim, do ponto de vista da sociedade, eu até agora não encontrei nenhum estudo que diga ou sim ou não. Acho que se houver uma minoria de portugueses, isso já é problemático. Acho que isso já é problemático e nós temos de ter ações para isso. Acho depois que André Ventura dizer que não é racismo manda um discurso errado para a sociedade portuguesa, e isto é um ponto importantíssimo para o debate, porque ele não condena o facto. Ele usa até a expressão, o Cristiano é que usou a expressão dele a dizer do revisionismo histórico. Qual é que é o problema de André Ventura? É que ele no fundo diz que isto é ok não condenando, e eu acho que a nossa posição sobre André Ventura deve ser um bocadinho o que o George W. Bush diz a um jornalista americano, não é? Acho que esta deve ser a posição dos partidos contra o discurso de racismo do George W. Bush, que é they don't share the same values you and me, não é? Diz ele sobre a Al-Qaeda. Eu acho que dizemos o mesmo sobre André Ventura. Ele não partilha valores com os nossos partidos, e acho que este discurso de não condenação e de branqueamento do racismo é intolerável. Do ponto de vista que é que o Estado deve fazer, acho que evidentemente as pessoas que ofenderam Marega devem ser perseguidos, punidos e reabilitados. As políticas... é o sistema penal deixa na as sua provocações, Constituição normal. deixar o Eduardo Porque terminar. nós sabemos que defendemos a extrema-direita, mas isso é evidente. Nós temos a Não responsabilidade. vais provocar, vais terminar o teu tema, vamos passar para outro tema. O que é que eu acho? Acho que devem ser punidos. Acho sim que devemos, e acho que isto é importante, acho que o Estado deve ele próprio tentar perceber qual é que é o grau de racismo que existe no Estado para poder agir sobre ele. Ok, muito bem.
Passamos para o último tema desta noite, sobre o aeroporto de Montijo. Vou ter que fazer aqui uma pequena contextualização. Depois de alguns anos de indecisão em vários governos, este governo acordou com a ANA, em janeiro de 2019, transformar a base aérea do Montijo em aeroporto, além de obras de expansão na Portela, ainda sem avaliação de impacto ambiental. Essa declaração de impacto ambiental surgiu em janeiro deste ano, sendo favorável, mas condicionada, impondo 48 milhões de euros em compensações, incluindo uma taxa de 4,5 euros por cada descolagem ou aterragem. O aeroporto está previsto para 2022, mas faltam ainda cumprir alguns requisitos, nomeadamente o parecer da ANAC, que, por sua vez, depende de parecer positivo de todos os municípios envolvidos. Há 2 destes municípios, o Seixal e a Moita, que são ambos do PCP, ou do seu executivo do PCP, planeiam dar um parecer negativo. Pedro Nuno Santos, secretário de Estado, disse na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação que este quadro legal não é adequado e, cito, tem obviamente de ser revisto. Duarte, começamos por ti. Faz sentido mudar a lei porque o resultado não convém ao governo? Bom, o que é que eu acho sobre isso? É o seguinte: o que nós temos aqui em causa é um aeroporto que é de interesse nacional, em que nós temos as autarquias, portanto, a lei depende das autarquias aprovarem ou não. Nós temos um aeroporto que vai trazer impactos nacionais e económicos e vai também trazer impacto para as regiões. O que nós temos aqui é que as autarquias que até são mais afetadas vêm a aceitar o próprio aeroporto e as menos afetadas vêm a negá-lo. Porquê? Porque querem o aeroporto, pelo que eu vi dos argumentos, espero que haja mais, em Alcochete. A conclusão daqui é que isto é uma lei que no final tenta proteger até os próprios municípios, mas na prática nós vemos que ele não o protege assim tanto. Porquê? Porque nós temos uma maioria de municípios que até quer, temos os municípios que vão perder mais a aceitar, e depois nós no final não vamos conseguir ter isso, porque existem dois municípios que querem o aeroporto noutro sítio. E portanto, eu acho que é uma lei que, do ponto de vista até de princípio, eu não sei se me oponho assim tanto, não é? De haver uma consulta dos municípios para aquilo que os vai afetar. Mas por outro lado, eu acho que na prática resultou em os certos municípios fazerem muito mais a sua agenda do que propriamente estarem a pensar no interesse nacional. Nesse sentido, acho que faz sentido a lei ser alterada e que é uma questão nacional, não é? É uma questão de infraestrutura nacional. Nesse sentido, acho que o Parlamento, eleito democraticamente, tem, claro, legitimidade para isto. Cristiano, o Bloco de Esquerda já disse que não vai ajudar, nem esperamos o PCP. Esperamos, digo, porque estes municípios que dizem que vão dar parecer desfavorável são eles próprios geridos por executivo do PCP e, portanto, parece-nos que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP não vão ajudar a alterar esta lei. O PSD, pensamos, está a pensar e bastaria para aprovar este decreto-lei. No fundo é um decreto-lei do Conselho de Ministros, mas deverá ser chamado para apreciação na Assembleia. É uma oportunidade para o PSD mostrar ser o partido responsável, ou o PSD se calhar não quererá ser uma muleta de António Costa neste assunto? Dificilmente a decisão que o PSD tomar quanto a esta matéria o tornará mais ou menos muleta do Partido Socialista. Acho que posso dar a minha opinião por princípio, em que acho absurdo nós termos uma lei que está em vigor de momento, avançarmos para um determinado projeto, depois percebemos que o projeto não consegue passar de acordo com a lei que está, então o que é que vamos fazer? Em vez de mudar o projeto, vamos mudar a lei. Parece-me um mau princípio para Portugal. Em segundo lugar, acho lamentáveis as declarações de Pedro Nuno Santos, quando nos diz que tem de ser obviamente revisto, e lembro de até ter dito que isto era uma questão de interesse nacional e que tem de ser o país e que não pode haver câmaras municipais a bloquear estas decisões. Voltamos um bocadinho ao argumento que tínhamos tido há uns tempos atrás quanto ao papel do Estado enquanto organismo nacional, do governo, face ao poder local. E à possibilidade e ao valor da consulta do poder local. Eu não sei como é que temos um partido, uma vez o Partido Socialista, constantemente a favor daquilo que é a descentralização, e acho que tem sido aquilo que tem mais enchido a boca do Partido Socialista durante esta legislatura, que é a vontade de fomentar a descentralização em Portugal. Depois, quando chega o momento em que os municípios, em que a descentralização não concorda com aquilo que o Estado Central quer fazer, então aí já não podemos descentralizar e já deve ser o Estado Central e o Governo a decidir pelo resto das pessoas. Mas há muitas formas de descentralizar, nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, que é as câmaras municipais, e que acho que não importa a questão dos partidos, de ser um executivo PCP ou ser um executivo BE, as câmaras municipais têm uma ação, ou o poder local tem uma ação... Deixa-me só, em relação a esse ponto, dizer-te que
também foi noticiado que há um terceiro município, o Barreiro, que também é gerido por executivo PCP, que planeia dar um coligação parecer com favorável. Com o PSD. Certo, o que eu estou a dizer é no poder local, cada município, de acordo com a sua circuncisão e com a sua população, decide de acordo com aquilo que considera ser o melhor ou o pior para as suas populações naquele momento. E eu acho que a um nível mínimo, neste tipo de construções, quem consegue avaliar melhor e medir melhor o impacto na vida das pessoas daquela população não é o Estado Central, não é o Governo, são as câmaras municipais que comunicam diariamente com as pessoas e percebem o que é que elas pensam sobre um determinado problema, neste caso sobre a construção do aeroporto. Portanto, se nós temos as câmaras municipais contra, acho que não será uma decisão tão simplória como dizia o Duarte, relativamente ao facto de ser só porque se quer o aeroporto noutro sítio. Certamente haverá todo um argumentário que sustenta, certamente haverá todo um argumentário que sustenta essa... Haverá todo um argumentário que sustenta essa vontade de mudar o aeroporto de sítio, ou melhor, de reconstruir de raiz um aeroporto em Alcochete e não de alargar o aeroporto do Montijo, ou o aeródromo do Montijo, como é agora a decisão. Portanto, não é só uma questão de local, é uma questão de reconstruir de novo, ou construir um novo aeroporto, ou então reconstruir e alargar um já existente. E vou dizer, e para finalizar, para atender aos desejos das populações, estas câmaras não estão a ser movidas, creio eu, por interesses partidários, estão a ser movidas por interesses da população, porque nós sabemos que há muito mais accountability entre o eleitorado e o executivo a nível municipal do que há a nível nacional, e neste caso, se o fazem, é porque têm o suporte das populações, e se têm o suporte das populações, não pode vir um ministro agora dizer que a lei tem de ser mudada e temos de tirar a palavra e o direito à palavra aos municípios e às pessoas, e ser o governo a decidir fechado numa sala ou à Assembleia da República, quando a lei neste momento permite que se decida a um nível inferior, mais próximo das pessoas. Mas achas que deve ser consensual? Duarte, permite-me. Camacho, qual é que será a posição do CDS perante esta questão? E já agora pergunto, parece-te que o governo está bem a remover entraves para aquela que é uma obra essencial, pelo menos no ponto de vista de muita gente que olha para estas questões e que vê como estando mesmo a necessitar de uma expansão ou mais oferta em termos de aviação ou não? É assim, vamos por pontos, porque há aqui vários prismas de análise relevantes, que é, em relação ao investimento no aeroporto, parece-me relativamente claro, já há uns anos para cá, que o aeroporto da Portela já não consegue dar resposta também às necessidades de tráfego aéreo, fruto de diversas questões, desde a massificação do turismo positiva, enfim, há aqui várias componentes que obrigam de alguma forma a que haja um investimento na rede de oferta de aeroportos em Portugal. Essa é uma discussão que já há alguns anos e, portanto, a discussão aqui não é sobre a necessidade ou não de se construir um novo aeroporto ou de se expandir, enfim, de fazer crescer a rede aeroportuária. Essa é uma necessidade que está identificada, há várias soluções e é também sobre isto que devemos discutir aqui, porque, em primeiro lugar, do ponto de vista procedimental, quer dizer, nós não podemos. Até acho que Pedro Nuno Santos, já que estamos no Carnaval, andou-se a mascarar durante algum tempo de ministro, de uma figura respeitável, invocando aqui o conceito há pouco utilizado com o mínimo de caráter institucional. E depois, quando a lei aperta, dizer, então mudamos a lei. Porque, repare-se, as leis são feitas com um propósito. E esta lei em particular não foi só por se acreditar aqui numa sensibilidade e de ficarmos todos bem sentados à mesa e de haver aqui alguma pacificação entre os municípios, não é isso. Esta lei foi feita sobre este espírito por uma questão óbvia, é que matérias como de infraestruturas como os aeroportos têm um impacto considerável na população. Quer dizer, ter um aeroporto por maior desenvolvimento tecnológico que haja até aos dias de hoje, não deixa de perturbar a dinâmica das populações. E, a este respeito, estão identificadas 30 mil pessoas, 30 mil habitantes no Seixal que vão ser prejudicados pela dinâmica do aeroporto, mais 35 mil no município da Moita. Acresce a isto ainda que, segundo a SIC, temos 4 municípios que são a favor, que tu já disseste, acho eu, Montijo, o Barreiro, Alcochete e Almada, e outros 6 são contra. Portanto, também a maioria não tinha mencionado essa informação. A Moita, o Seixal e depois Sesimbra,
Benavente, Palmela e Setúbal, que são municípios envolvidos nesta dinâmica que está assente na letra da lei. O próprio presidente da Associação de Municípios de Setúbal, da área de Setúbal, já há algum tempo que vinha dizendo que o seu posicionamento, fundamentado na dinâmica e nas sensibilidades dos presidentes dos municípios afetados por este novo aeroporto, também era contra. Mas agora, para o essencial é isto: nós temos 4 que são a favor, 6 que são contra. Portanto, nem se trata aqui da questão de é só 1 ou 2 que não querem. Por isto mesmo, porque nós queremos ser a favor do princípio da subsidiariedade, de um Estado descentralizado. Há um custo óbvio neste tipo de matérias, que é, temos de saber articular com os vários poderes, e o poder autárquico, neste sentido, faz-me sentido que tenha esta força e que tenha aqui uma alavanca de alguma maneira. Mas não dirias que é uma questão nacional de infraestrutura? Não, é uma questão nacional, de resposta nacional, mas que tem um impacto local. E nessa defesa, tem um impacto local, não é? Sim, mas esta é manifesto que tem um impacto Capaz de terminar que eu na vou fazer dinâmica depois uma local. pergunta. Dito isto, a resposta depois até tivemos aqui outra, mesmo para terminar, uma análise até mais ambiental. E eu aí até vou dar de barato que a Agência Portuguesa para o Ambiente, a APA, fez um estudo criterioso, embora que o seu parecer esteja condicionado por algumas respostas que ainda vão ser apresentadas. Mas nós tivemos o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Souto Miranda, com um comentário brilhante, que foi perante algum contraposição e alguma discussão que existiu até de alguns especialistas no estudo do estuário do Tejo e das aves, que acho que são 200 a 300 mil aves que podem ser prejudicadas pela dinâmica do novo aeroporto, contestando o parecer da APA, estes estudiosos do assunto. Souto Miranda contrapôs com o seguinte: as aves não são estúpidas. Como se o tema fosse este, e quer dizer, se calhar investido de alguma sensibilidade pouco científica do PAN, temos um secretário de Estado que dá este tipo de justificações a pessoas que estão no terreno e que são académicos na área. Portanto, estamos muito mal servidos até na agenda governativa, primeiro com Pedro Nuno Santos mascarado de ministro, mas que já tirou a máscara pelo menos nesta semana, e este Souto Miranda que, pelos vistos, considera que as aves vão ter um movimento migratório investindo uma inteligência humana. Mas só para terminar, tendo em conta que o processo já vai bastante avançado e que existe mesmo a congestão no aeroporto da Portela, poderá não ser já demasiado tarde para pensar noutras alternativas? O que é que se pode fazer? Negociar com os municípios compensações para que estes possam dar um parecer favorável? Zé Miguel, haverá várias soluções, mas eu para isso eu não entro no discurso de argumentação meramente económica. Eu acho que as pessoas que estão aqui à mesa estão cientes que a democracia e o Estado de Direito têm custos e, portanto, este é um custo que tem de ser acarretado. O que me parece precipitado é que o governo todo este processo do aeroporto foi sempre precipitado. Primeiro, não existia a parecer, já tínhamos uma grande conferência de imprensa para o cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu fazer número sobre o novo aeroporto. Depois, este também é uma evidência disto. Se sabe que no processo de aprovação das infraestruturas para a construção do novo aeroporto, este era um dos pontos. Não sei por que raio é que se tomou por adquirido, ou que isto seria um assunto menor, poderia-se resolver, pelos vistos, com uma mudança legal. Enfim, isto faz parte de todo o processo. Portanto, o argumento de já investimos muito dinheiro nesta operação. Bem, então, quem planeou a operação é que foi precipitado e foi um mau gestor do erário público. Duarte, para terminar, achas mesmo que é preciso mudar a lei ou vale a pena encetar alguma negociação com os municípios? É assim, eu acho que a mudança da lei, ou seja, a lei oferece só concreto, não é? É assim que o direito é feito. Nós olhamos para o caso e vemos se a regra não se aplica ao caso, se devemos ou não fazer uma nova regra. Isto não quer dizer mudar as leis à vontade do freguês, não é isso, mas é perceber se uma lei destas faz sentido. Eu acho que no caso dos aeroportos não faz sentido, porque acho que é uma questão nacional. Acho que pode haver outras questões que sim faça sentido, por isso é que acho que a lei deve fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Acho que, independentemente de haver uma lei que permita ou não, acho que os municípios devem ser ressarcidos, porque o que eu mais disse é verdade, isto tem sempre custos, não é? O que eu acho é que não deve passar pelos municípios e a lei deve ser mudada, porque acho que infraestrutura como portos e aeroportos é uma questão nacional. Então construam uma ilha, não incomoda ninguém. Muito bem, terminamos assim esta emissão do JJ, voltamos para a semana, boa noite.